Mas enfim, Lula, Campinho tá aí, né? Está à disposição do senhor. Vamos começar aí a partir, obviamente, do. E aí, só para deixar claro, o Leozinho perguntou: Nino Paraíba, só ele fez uma piada, tá, gente? No sentido de que Piada, pelo amor de Deus. só seria barato se fosse só se fosse Patrick Veron, Nino Paraíba e Telisca, né? Telisca. Luiz Telisca. Aí seria barato. Mas enfim, Campinho tá aí na tela, Lula. O Igor Souza, por exemplo, falou que ia com o time todo reserva, esboçou a escalação aqui para o jogo de amanhã. No gol, Lula, você acha que... Bom, a gente já viu, né? Acabou de ver anteriormente aqui. Teve a confirmação de que Ronaldo tem condições, né? Está apto para poder jogar. E aí, manutenção de Ronaldo, volta de Marcos Felipe por ser um jogo de Copa do Brasil, Ronaldo joga contra o Sport. Como é que você enxerga essa posição de goleiro aí? Ronaldo. Jogo em então, casa, de novo. Ele não tem por que fazer a mudança. Não tem por que fazer a mudança. Então tem que ser Ronaldo. Não tem muito para onde correr, não. Vou até trazer Ronaldo para o time titular. Eu diria mais. Se ele quiser fazer rodízio, ele não vai colocar Marcos Felipe. Se ele quiser fazer o rodízio, ele vai de Danilo. Mas eu não acredito. Faz sentido. Eu acredito em Ronaldo. Na direita, vamos de Gilberto com unanimidade, porque a Ara jogou os 2 últimos jogos, jogou contra o América de Cali, jogou contra também o Juventude nos 90 minutos. Então, Gilberto na direita, voltando? Muito mais provável. É o mais provável. Na zaga, Lula, a gente tem 3 opções, né, nesse momento, né, de ofício. Seriam Gabriel Xavier, David Duarte e Santiago Ramos Mingo. É possível que Rezende seja relacionado? É possível. Né? Estava em transição, o Bahia divulgou aí na última lista relacionada que ele estava em transição, pode ser que ele volte. Mas por tanto tempo parado, eu não imagino que ele volte como titular. Até acho que é prudente que ele volte se voltar no banco. Nesse sentido, levando em consideração os últimos jogos, o que é que você enxerga aí? Eu particularmente acho que a gente vai de Gabriel Xavier e Ramos Mingo. Eu acho que ele vai poupar o David Duarte. E aí, assina embaixo? Então pronto. Então vamos de Gabriel pela direita e Santiago Ramos Mingo pela esquerda, inclusive a mesma defesa do jogo de volta contra o Paysandu, né? Foi exatamente a mesma defesa. Foi Gabriel e Santiago Ramos Mingo. Lembrando que Ramos Mingo não jogou, né? No final de semana, jogaram Gabriel e David, né? Então, por conta disso, ele deve segurar o David agora e deve voltar com o Mingo, que não jogou, e o Gabriel ser mantido aí na defesa do Bahia pelo lado direito. Na esquerda, Luiz Teles, temos 3 opções. Uma que a gente imagina que vai ser poupada, que é o Luciano Juba, e outras 2, né, que deve ficar entre eles 2, né, a vaga da lateral esquerda. Iago Borducci ou Zé Guilherme? Janela para poupar Juba melhor do que essa ele não vai ter em um bom tempo. Então eu acredito de fato que ele vai ser poupado e eu acredito muito que ele vá de Iago Borducci, ainda que, assim como você, eu estou curioso para ver Zé Guilherme num jogo mais à vera, né, do que nas outras partidas que assisti dele. Aquele jogo contra o CSA, se não me engano, né? Sim, e o Paysandu. E o jogo do Paysandu. E o Sub-20, né? Contra o Botafogo, acho. Eu assisti essa partida também. Sim, depois. O desempenho dele, que ele foi muito bem na partida, diga-se de passagem. Desculpa, contra o Paysandu não. Eu errei, Lula. Contra o Náutico, que ele fez o jogo todo, da Copa do Nordeste, Zé Guilherme. Tá. O Paysandu foi Iago, os 2 jogos. Mas eu vou de Iago. Assim, eu acredito que vai dar Iago na partida. Eu acho que vai dar Iago também. Até pelo posicionamento de Gilberto, né? É isso que eu ia falar. Pelo posicionamento de Gilberto e pela possível também possibilidade de poupar o Pulga. E aí o Iago Borducci seria uma amplitude pela esquerda, né? Naquela armação ali. Então, levando em consideração Gilberto na zaga, você faria uma saída de 3 aí com Gilberto, Xavier centralizado e Ramos Mingo pela esquerda, e o Iago Borducci entrando seria o amplitude pelo lado esquerdo, né? Então, estamos indo na lógica, e acho que a gente vai acertar aqui, viu, Lula? Acho que acho que a linha de 4 aqui vai ser 100% de aproveitamento, viu? Eu acho. Não sei o que você acha, mas eu acho. Eu acho também. Enfim, a gente vai gabaritar. Mais goleiro. Meio campo. Acho que por merecimento, eu já vou botar meu palpite aqui por merecimento. O que esse cara tem jogado, inclusive, ele está na capa do pré-jogo. Já separei ele aqui no pré-jogo de amanhã, Lula, porque eu tive que dar essa moral. Vou mostrar pra galera aqui a capa rapidinho, porque já tá pronta. Vou botar na tela e vou tirar essa pra galera ver. Capitão, no término do jogo, esse cara aqui, por merecimento, está na capa do pré-jogo de amanhã e vai ser o primeiro volante do Bahia, por merecimento, Luiz Teles. Acredito também. Será uma surpresa, será um erro, na verdade, não ser ele e não poupar Caio Alexandre.
Pois é a mesma lógica de Juba. Outra janela para poupar Caio Alexandre, ele não terá tão cedo. Gostei da sua frase, então vou utilizá-la. E aí, imagino eu, Lula, que a gente deve ter uma composição de meio campo que deve ter o Rodrigo Nestor e ou Michel Araújo. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Nestor, né? E Michel Araújo. Aí, não sei exatamente como é que seria esse posicionamento. Eu vou arriscar aqui desse jeito aqui, mas da última vez que eles jogaram... Eu arrisco ao contrário. É isso. Pode ser que seja o contrário. Vamos ver. Eu gosto mais assim. Mas vamos ver. Vamos montar o ataque primeiro, depois a gente volta para esse posicionamento do meio no momento no momento da bola, né, de ter a bola. E na frente, Lula? Como é que você enxerga aí? Kaique, titular. Ademir... Eu acho que a gente vai ter um outro titular. Acho que a gente vai ter Ademir. Você acha? Será? Por Gilberto. Eu acho que a gente vai ter Ademir, Lúcio e Kaique. É o que eu acho. Uma vez que a gente não tem Thiago disponível, eu acho que vai dar essa formação. E provavelmente a gente vai ver um jogo de 60 minutos de Ademir, talvez 45. Mas a gente vai ver um jogo não completo de Ademir. Quase sempre ele é substituído, né? E é possível que a gente veja um jogo completo de Kaique, né? O que não vem acontecendo. Eu não sei como é que está a situação de Juan Pablo. Você sabe como é que está a situação dele? Pelo que eu soube, ele estava machucado, mas não era nada sério, não. Mas acho que ele está fora desse jogo aí. Você ficou mudo, Lula. Deu uma pancada no microfone aí e ficou mudo. Não sei se... Aí. A gente teria a galera da base disponível aí mais para o ataque, né? A gente não tem outros jogadores. Cauli? Você não enxerga Cauli no meio? Faltou Cauli. Cauli tava com virose, vai anunciar virose. Então pode ser que ele volte. A chance de Ademir não jogar tá muito vinculada a Cauli estar disponível ou não para essa partida, tá? Se Cauli tiver à disposição, é possível que a gente vá de Cauli, de Kaique, pela esquerda. Kaique do lado direito, Lúcio e Cauli, né? Outra possibilidade que a gente não pode deixar de aventar com a troca do... eu acho muito difícil que dê Nestor pelo lado de lá, viu, velho? Muito difícil. Né? Mas deve dar Iago Borducci e Michel Araújo pelo lado esquerdo. E aí, muito, muito provavelmente fazendo ali trio com Cauli, com o Borducci na profundidade de campo. Porque aqui, ó, vamos lá. Na saída de 3, seria isso aqui, né? Isso aqui é unanimidade, seria isso aqui, Gabriel, Mingo e Gilberto. Borducci seria amplitude pela esquerda, Kaique amplitude pela direita. Beleza. E aí, como é que ficaria esse posicionamento por dentro aqui? Vamos lá. Isso aí. Nestor seria, mas baixaria mais? Não. Eu só troco Michel. Eu não acho que vai dar Nestor, cara. Assim, para emular o Bahia mais efetivo, você precisa de um jogador que faça mais box to box. Michel Araújo tem mais essa característica que o Nestor, eu acho. Ele consegue emular melhor o Jean Lucas do que o Nestor conseguiria. Eu acho que é uma tendência de ser isso. Não consigo cravar, mas eu acho que é uma tendência. Ainda mais com essa formação. Aí, mas Nestor bastaria para fazer a saída, porque em tese seria um 3-2-4-1, né? Aí seria isso aqui? Você imagina isso aqui? Não acho não, velho. Eu acho que é Acevedo mais atrás. Nestor mais pela direita. Kaique Caulino entre linhas. E Michel aqui também, mais pela esquerda? Exato. Mais assim. A parte ofensiva seria mais essa aí. Eu acho que alguém tem que baixar do lado de Acevedo ali para ajudar. Eu acho. Na fase ofensiva? Não. Sim, porque na fase ofensiva o Bahia joga no 3-2-4-1, né? Normalmente. Mas eu acho que o desenho mais provável para a gente para essa partida é esse. Eu acredito, mas... Né? Eu vou falar o que eu acredito. Mas posso estar errado. A gente vai ver na hora do jogo. Eu acho que a gente vai ver isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Michel mais pelo lado direito, emulando Everton Ribeiro. Cauli por dentro pela esquerda, associando com o Borducci. Michel associando com o Kaique. E Nestor nessa espécie de segundo volante aqui nessa área de bola com Acevedo, fazendo esse 3-2-4-1, que é o que eu acho que vai acontecer. Mas é só o que eu acho, né? É só o que eu acho. Eu vou aguardar muito a gritaria de Rogério Ceni com o Kaique nesse jogo.
Porque ele vai depender de Kaique jogar ali colado a galera no chat foi comigo aqui, viu, Lula? Nestor lá de Acevedo, Nestor Baixa. A galera no chat foi comigo aqui. Eu não acho uma má opção, nem tiro como possibilidade, não. Só acho que não vai acontecer. O que eu tenho certeza que vai acontecer é que Kaique vai tomar um bocado de gritaria nesse jogo de Rogério Ceni. Agora, Lula, vamos ver. Ele não se segura ali naquele lado direito, do lado da linha, de jeito nenhum. Agora, os mais agoniados, vendo esse time aí na tela, que é hoje o time reserva do Bahia, somente com o Ramos Mingo jogando, né? E o Gilberto, talvez sejam os dois titulares, e o Ronaldo, que é o goleiro. Tirando esses três jogadores, como a gente falou, 70% do time é um time reserva. Vocês acham que esse time aí não tem condição de jogar contra o Retrô e vencer o Retrô com qualidade? Esse time aí. Vencer e convencer contra vencer e convencer. Com domínio. Convencer, mas vencer com domínio. Né? Muito provavelmente com uma margem maior do que um gol. Tem total condição. O Leozinho falou aqui que a série de 3 para ele tem que ser composta por Bordoux para liberar Gilberto. Esqueça. Não vai acontecer isso aí. Aí, mano, se você quiser, aposto sem conta com você aqui pra gente debater amanhã. Ele indo com Gilberto e Borducci, é Gilberto na base e Borducci na amplitude, com certeza absoluta. O Bahia, eu não vi isso acontecer com o Ronaldo, mas já vi acontecer algumas vezes com o Marcos Felipe. É muito comum um time com mais retranca. O Bahia, na verdade, liberar Gilberto um pouco mais, para fazer mais a armação no meio de campo. Sim. E faria a série 3 com o goleiro. Com o goleiro, exatamente. Então, aí você libera mais um meia e o lateral vira esse desenho, eu acredito que a gente vai ver em boa parte da partida. Pode acontecer realmente isso aqui. Que aí você libera mais um meia, né? Não necessariamente o Nestor por aqui. Depende muito do comportamento do Retrô. Se o Retrô for jogar com a bunda lá atrás, esse comportamento vai ser muito mais constante do que a outra saída de 3. Pois é, que aí você libera mais um meia, por exemplo, e você tem um lateral por dentro, e você tem a saída de 3 com o goleiro. Mas eu acho que, e aí, Lula, como você falou, né, como você já viu com o Marcos Felipe, eu acho que talvez pela não tanta qualidade assim do Ronaldo com a bola nos pés, acho que ele pode evitar isso aqui. E pode tentar fazer o feijão com arroz, que seria Gabriel centralizado, Gilberto por aqui e o Nestor com Acevedo mais por aqui. Eu acho que a partida... Eu acho que ele é bem capaz de treinar as duas coisas e a partida entregar o melhor comportamento do Bahia. Exatamente. Uma coisa que eu já quis comentar aqui algumas vezes, já comentei, até acredito assim, uma diferença muito grande do Bahia de 2024 para o Bahia de 2025 é a capacidade de alterar formas de jogar dentro do jogo sem mexer peças. Sim. Assim, há uma capacidade de fazer isso e acontece isso constantemente nas partidas. Então, essa é uma vantagem que, mesmo com o time reserva, a gente consegue manter em campo. Essa mudança de estrutura, de saídas, etc., sem precisar mexer em peças, ela é muito importante. Ela é muito importante. O que não vai evitar a gritaria com o Kaique. Principalmente no quesito defesa, né? Que você fala, né? A parte defensiva. Eu acho que é no quesito ataque, velho. Porque, assim, num jogo que eu jogo contra a equipe retrancada, você precisa de amplitude de campo. Sim. E Kaique, ele não consegue sustentar o lado, ele não consegue ficar ali. Velho. Ele sai do ímpeto do jogador. E assim, o treinador também não pode perder esse ímpeto, né? Mas vai reclamar muito com ele. Eu acredito que isso vai acontecer muito. Se Arias estivesse em campo, não tinha problema. Mas como vai ser Gilberto, ele vai exigir de Kaique essa função e Kaique não vai entregar para ele na maior parte, em boa parte do tempo, essa função. Ele vai ser um jogo de muita gritaria, Kaique. Se jogar Ademir, não. Aí tá tranquilo. É porque Kaique tem uma tendência maior pela característica de afunilar um pouco mais, né? É um cara que vai mais para o centro. Ademir é mais pé na linha, na lateral. Exatamente. Ele é bem menos pé na linha. E assim, é do jogo dele, velho. Ele precisa dessas associações. Ele precisa muito mais da associação do que Ademir precisa. Né? Então ele tem que estar mais próximo. Quanto mais longe ele estiver dos outros jogadores, é mais complicado para ele. Então, assim, ele não é o jogo que ele gosta de fazer. Vai ser bom. Eu acho interessante. O Felipe Bassala perguntou: vocês não acham que ele pode colocar Jean Lucas no meio igual o jogo passando em casa? Não acho, porque Jean Lucas fez 90 minutos contra o
contra o Juventude. Inclusive, antes fez do 90 segundo gol... fez 90 minutos contra o Cali também, não? O Cali também, sim, 2 seguidos. E fez 75 contra o Fortaleza, tá? No final de semana. Então ele vem praticamente 3 jogos inteiros. Mas o que eu ia falar é que antes do segundo gol, eu estava em casa vendo o jogo pela televisão e eu vi isso claramente. Ele tomou uma pancada na coxa, que o Rogério Ceni até ele perguntou para ele, tipo assim, e aí, como é que tá? Porque ele ficou com a mão, ele caiu com a mão na parte de trás da coxa, foi pancada, não foi uma lesão muscular, porque ele ficou com a mão atrás na coxa, e aí todo mundo, provavelmente no estádio, as pessoas ficaram, né, com uma preocupação maior de ser uma lesão muscular. Ele tomou uma pancada, foi aquele famoso tostão, o cara chegou com o joelho na parte de trás da coxa dele, e ele ficou com a mão sentindo, antes do segundo gol. Aí o Rogério Ceni perguntou, ele fez assim, não, dá pra ver claramente o gesto da boca dele, assim, ele fez pancada, foi só pancada. Aí ele ficou assim, não, foi só pancada. Aí logo depois faz o segundo gol e ele dá aquela cacetada e faz o segundo gol, então, enfim. E ele jogou os 90 minutos, né? O Rogério Ceni não deixou ele em campo até o final. Então, na minha cabeça, Lula, acho que é um jogo para poupar o Jean Lucas, sim, né? E principalmente por conta dessa pancada que ele sofreu, para poder, né, eventualmente... É isso que eu acabei de falar, Léo. Ele levou a mão posterior, mas não foi muscular, né? Ele falou claramente na transmissão que tinha sido uma pancada. E foi a pancada. Ele tomou um tostão, né? Aquele famoso joelho na coxa. O cara foi marcar, ele chegou com o joelho na coxa dele e foi pancada. Então não foi muscular, ele jogou os 90 minutos. Tem que poupar ele. Na minha opinião, tem que poupar ele. Então não acho que vai acontecer, não. E outra coisa, assim, é importante dizer, eu também acredito para esse jogo. E foi bem lembrado pelo Rafael aqui, Lula, desculpa. Ele só jogou contra o Paysandu porque ele havia sido expulso com 1 minuto no Bavi. E ele não ia jogar outra rodada. Então ele entrou nesse jogo do Paysandu por isso. É bem lembrado, Rafael. Excelente lembrança. Boa, Rafael. E outra coisa que eu acredito é que a gente não vai ver reforços alternativos para o jogo. Aí eu acho que a gente vai utilizar os jogadores que entrarem na vaga dos jogadores cansados ou dos jogadores que não estiverem sendo efetivos na partida, vão ser aqueles da nossa força máxima. Eu acho que é possível que Everton entre e jogue, eu acho que é possível que Caio entre e jogue, é possível que o Jean Lucas entre e jogue, o William José muito provavelmente vai jogar, esse aí é bem provável que vai entrar no segundo tempo. Então, esses jogadores do Prime, no Bahia Prime, eu acho que eles vão ser a primeira opção. Então, por exemplo, acho difícil que haja uma alteração. Talvez o único que seja fora aí do círculo seja o Zé Guilherme, com a possibilidade boa de entrar. Os outros atletas, eu acredito que sejam jogadores para manter, a não ser que o Bahia faça um placar muito largo cedo, que eu não acredito que vai acontecer. Mas o Bahia vai querer ter intensidade e volume também, e essas substituições não vão ser substituições visando, por exemplo, não colocar ninguém em campo. Só para a gente lembrar, por exemplo, o jogo contra o Náutico, que foi o jogo que a gente citou aqui, que o Zé Guilherme jogou, o Bahia entrou em campo naquela oportunidade, na última rodada da Copa do Nordeste já classificado, com o seguinte time: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Fred Lippert e José Guilherme, né? Zé Guilherme na lateral esquerda. No meio campo foi Acevedo, Nestor e Michel. Na frente, Kaique, Cauli e Thiago. Né? Então é um time bem próximo desse, né? Que a gente está falando aqui. Seria apenas a troca do Zé pelo Iago, a troca do Fred pelo Ramos Mingo, a troca do Arias pelo Gilberto e a troca do Thiago pelo Lúcio. Mas seria basicamente um time bem parecido com aquele que jogou contra o Náutico, que venceu por 3-1, tomou até um sustozinho no início, né, com aquele gol do Bruno Mezenga, mas depois virou por 3-1 com 2 gols do Thiago e um gol do Michel Araújo para fechar o caixão. Bahia 3-1 naquela oportunidade. Então, Lula, eu diria para você que se a gente não acertar essa escalação 100%, a gente vai acertar 80%. Eu diria para você. Eu acho que a gente já está muito perto da escalação certa aí. E nosso índice de aceito voto muito vinculado também à participação ou não de Cauli, na possibilidade ou não de Cauli atuar no jogo. Verdade. Faz sentido também. É isso. É o famoso 3-2-4-1, né? Que o Bahia termina praticando no momento ofensivo nos seus jogos, né? Lula, vamos para as considerações finais. 2 horas de café certinho aqui. O Bar tá começando. Massa. Já começou, na verdade, agora. Sustentamos uma audiência gigante. Vamos entregar essa audiência agora para o Bahia, né?
Mas foi massa, velho. Que massa que a gente teve essa. E uma excelente participação né, do nosso chat. Foi muito bom hoje a interação. Muita informação, comentário que a gente não conseguiu aqui desenvolver, por exemplo, e foi desenvolvido aí. Isso é muito bom desse programa, velho. É muito bom. Sabe que eu enxergo muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. O nível altíssimo de participação do nosso chat. Hoje o programa é dedicado a eles, velho. Foi muito Certeza. bacana. Muito bacana. É isso. Então, só para a gente arrematar a agenda aqui, amanhã tem Café com Leiro, só com Leiro, não é com Teles, tá? Então, Café com Leiro amanhã. Eu vou ver com o Marcos se ele participa amanhã comigo. Se ele tiver massa. Para ver vou se ele participa do café amanhã comigo. Então, vou ver com ele, vou mandar mensagem para ele aqui para poder ver se ele participa comigo no café de amanhã. Não é promessa, tá? Mas vou tentar. E aí, o pré-jogo, pós-jogo, né? O pré-jogo é a partir das 15h30, 4 horas antes da bola rolar, como sempre é. Né? O jogo 19h30, portanto, 3h30 da tarde a gente já entra ao vivo ali, 3h30, 15h para 4 no máximo, a gente está ao vivo. E o nosso pós, assim que a bola terminar de rolar, o jogo terminando 21h30, a gente está ao vivo 21h30 em ponto, né? Então, pré, 3h30, pós, 9h30 da noite. Amanhã a jornada vai ser longa, com pré e pós-jogo de Copa do Brasil, tá? Então, ao vivo, você ainda me vê. Hoje a gente não se vê mais, mas amanhã tem 3 lives, né? Tem café de manhã cedo, tem o pré e o pós, beleza? Luiz Teles, estamos juntos. Forte abraço para você. Obrigado pela sua participação. Que foi de última hora, né? Em tese você participaria amanhã, mas depois a gente recalculou a rota aí. Você veio recalculou a rota para não participar amanhã, né? Que você já está fazendo pré-jogo e pós-jogo. Todo mundo tem que fazer ajuste de acordo com o calendário. É isso, exatamente. A gente vai poupar você amanhã, né, para poder fazer o pré e o pós, e a gente botou você para participar hoje. E a quinta-feira de manhã, a gente tem que ter. E a quinta de manhã, verdade. Aí eu vou te poupar na sexta.